Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um Deluca Entrevista aqui na TV 247, nesta noite de terça-feira, dia 28, onde a gente vai conversar. Todos os dias eu sempre trago um convidado super bacana aqui no programa. Hoje a gente vai conversar com o deputado federal José Guimarães, do PT, lá do Ceará, um dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores lá no Congresso. E nós vamos conversar sobre vários assuntos, as manifestações contra o governo Bolsonaro, as reformas que ele tem proposto, o armamentismo proposto pelo Bolsonaro, mas a gente vai começar falando especialmente sobre a relação do Bolsonaro com o Congresso, com o Centrão, com os grupos políticos lá da casa. Eu quero agradecer, deputado José Guimarães, meu amigo de Twitter, você ter aceitado essa entrevista aqui com a gente, e queria pedir para o senhor começar falando como é que o senhor tem visto. O senhor tem uma ampla experiência no Congresso, já passou por vários governos, já foi oposição em situação. O senhor já viu alguma relação parecida com a que o governo Bolsonaro tem com o Congresso? Boa noite, deputado. Boa noite, Deluca. Boa noite, os nossos internautas, aqueles que estão nos acompanhando. Dizer que é um prazer. Está havendo sessão, mas eu tirei um tempinho para vir dialogar com o Brasil, com o país, pelo impacto e, sobretudo, pelo alcance que esse programa tem junto à opinião pública brasileira. E mandar um abraço para minha amiga Gisele, que nunca mais ela me entrevistou, mas há anos atrás ela era a primeira que me entrevistava, quando eu era líder do governo Dilma aqui na Câmara. Portanto, meu abraço a ela, especialmente a você, Deluca. Sou seu seguidor, e você também. Então, é um prazer partilhar esse momento tão rico e tão importante da conjuntura nacional. Eu nunca vi coisa parecida. Eu já fui líder de governo, do governo da Dilma, já fui líder da oposição do governo Temer, já fui líder da minoria e já fui líder da bancada do PT, no primeiro governo da presidenta Dilma. É algo inusitado, é uma relação completamente deteriorada, porque o governo, Deluca, ele faz um discurso contra a velha política e o Bolsonaro é produto da velha política. É importante esclarecer isso para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Ele passou 27 anos aqui, eu estava fazendo um retrospecto, todas as siglas partidárias que ele foi filiado são partidos do Centrão. Portanto, a velha política é a imagem e semelhança do governo Bolsonaro. Segundo lugar, ele tem uma relação que é a relação que ele não tinha aqui. Ele era um deputado do Centrão aqui, do Baixo Clero, não participava de nenhum debate político, a não ser nas questões, nessa pauta dos costumes, vez ou outra, e introduziu uma relação de conflito e de confronto com o Congresso. Na minha opinião, esse conflito e esse confronto, ele diz uma coisa de manhã, faz outra à tarde e desfaz à noite. Ele, por exemplo, reuniu hoje os presidentes dos 3 poderes. E aí foi conversado, eu já conversei com vários partidos, ouvi o presidente da Câmara, hoje por aqui, me informando desse café, e falaram lá a construção de um pacto nacional. Você não tem como construir pacto para aprovar determinadas reformas, dialogando com o Congresso, porque a maioria do Congresso não quer as reformas que o Bolsonaro quer aprovar, como a reforma da Previdência. A maioria do Congresso não quer o pacto por uma governabilidade que você não sabe aonde quer chegar, onde vai chegar. Porque o que as pessoas falam, Deluca, aqui no Congresso, os parlamentares, não é só parlamentar do PT, da oposição, não. O que os parlamentares falam? Eu estou aqui há mais de 12 anos, no 4º mandato. Você não sabe o dia de amanhã, porque uma tuitada do presidente à noite pode mudar tudo o que ele fez hoje no café da manhã. Uma carta que foi feita chega a ser humilhante. O presidente da República fazer uma carta ao Senado, pedindo para o Senado, uma carta, como se não tivesse líder de governo lá, uma carta pedindo para o Senado aprovar a MP tal como a Câmara aprovou. Sabe por quê? Se não aprovar do jeito que foi aprovado aqui, o governo seria novamente derrotado. Portanto, é uma relação trincada, estrangulada, de não coparticipação na construção da pauta e sem diálogo. Ninguém governa país do mundo nenhum sem diálogo com a oposição, principalmente com a oposição, especialmente o PT, que teve 47 milhões de votos.
Você não tem, hoje o ministro, ontem foi convocado na Comissão de Constituição e Justiça, você não tem com quem dialogar com o governo, porque a base do governo não existe aqui dentro, o Centrão tem hegemonia, juntamente com a oposição, nós temos maioria no Congresso, e, para mim, será sempre uma relação deteriorada. E eu converso com os parlamentares, Delu, que eles falam assim, nós vamos aprovar essa reforma da Previdência a troco de quê e para quê? Porque a única coisa que o Guedes fala, o ministro Guedes da Economia, ele quer resolver o problema do emprego, o problema dos investimentos, do investimento público, o problema do investimento estrangeiro, o problema das obras do PAC que estão todas paralisadas, aprovando a reforma da Previdência. É a única carta que o governo tem para pedir os parlamentares para aprovar. Não vai dar certo, porque é uma pauta indigesta. Se fosse uma reforma que não penalizasse os pobres e que, acompanhado dela, tivesse medidas efetivas para combater o desemprego, que é hoje o Brasil, o país está vivendo uma das piores taxas de desemprego dos últimos 32 anos. Não tem medida nenhuma. O que o governo vai fazer? Portanto, essa relação está trincada, quebrada, deteriorada, e o café de hoje, pensar como a mídia, a grande mídia está tratando, que houve assinar um documento, um pacto pelas reformas, reforma da Previdência, que nós vamos turbinar para que ela não seja aprovada como o governo quer, porque ela não passa a mexer no BPC aqui dentro, não passa a mexer no trabalhador, na trabalhadora rural, não passa professor. Mesmo a alma da reforma, que é o regime de capitalização, que é fundado no princípio da individualização e não no princípio da solidariedade, como é o sistema de seguridade social do Brasil, criado pela Constituição de 88, não passa. Portanto, o governo está numa encruzilhada histórica grave, uma crise econômica que caminha para uma depressão econômica e com essa crise política permanente com o Congresso. O governo continuará, sim, sendo derrotado nas principais questões aqui do Congresso, a não ser naquilo que o Rodrigo Maia pilota, que é a pauta econômica. Mas tem outras pautas que tramitam aqui dentro, né, que é a pauta da segurança, enfim. Portanto, a tendência é um acirramento. Eu vi vários líderes do Centrão hoje. Não tem paz. O café de hoje não pacificou a relação, não introduziu elemento novo, e esperemos, porque amanhã ele pode dar uma tuitada e desfazer tudo o que ele disse com os presidentes dos três poderes. Além que, Delu, não me parece aconselhável, né, na minha opinião, o presidente da República reunir os chefes dos três poderes. Não é papel do presidente do Supremo. O presidente do Supremo não deve estar preocupado com o governo. O Supremo não pode estar preocupado com o governo A ou com o governo B. O Supremo é a Corte Suprema, superior do país, que tem zelar pela aplicação das regras contidas na nossa Constituição. Não tem que estar fazendo política, e muito menos se reunindo com o presidente da República, a não ser para tratar da pauta da questão do Estado Democrático de Direito, das garantias constitucionais. Mas pacto pelas reformas, que história é essa? Isso não é papel do presidente do Supremo. Não acho nem do presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara ele foi eleito para governar para todos. Não pode ser presidente de um poder ou de um governo, é presidente do parlamento. Essa é a minha formação. Por isso que o parlamento não anda e por isso que ele é tímido, é acanhado e ele é desgastado perante a opinião pública. Porque ele não protagoniza nenhuma pauta, ele não exerce nenhuma pauta, não exerce pauta para discutir com a sociedade e fica a serviço dos governos. E isso não dá certo, isso é atraso aqui dentro do parlamento. E o doido, deputado, é que o Bolsonaro, como o senhor mesmo disse, fez parte do Centrão durante a carreira política inteira dele, e ele deu força a esses atos que foram à rua agora, no último domingo, pedindo, inclusive, muita gente pedindo fechamento do Congresso, fechamento do STF, golpe militar e retorno de um regime militar no Brasil. Isso é uma coisa também que é muito preocupante, né? O presidente da República envolvido com grupos que têm esse tipo de pauta, né? Exatamente. Olha, veja que no começo o Bolsonaro convocou os atos, depois deu uma recuada, e ao final ficou incentivando, pelos contatos que fez com a grande mídia, incentivando e introduziram a linha nas mobilizações, como se as mobilizações fossem a favor da reforma da Previdência, do projeto do Moro, e introduziram
a pauta antipolítica e principalmente o combate ao centrão e ao presidente da Câmara. Vejam, é claro que em qualquer país do mundo as forças políticas se organizam, De Luca. Tem direita, tem centro, tem esquerda, mas todas se organizam e disputam dentro da legalidade democrática e dentro do Estado democrático de direito, respeitando o arcabouço legal e constitucional do Brasil. Ir para as ruas, incentivar. E quando eu vejo deputados aqui ligados ao Bolsonaro incentivar o fechamento do Congresso, isso é fascismo, isso é ditadura. O fechamento do Supremo não é porque eu discordo de uma ou outra posição do Supremo que eu vou pedir o fechamento do Supremo. Querem rasgar a Constituição, portanto, esse tipo de pauta que foi para as ruas, a manifestação é legítima. Como foram legítimas as manifestações do último dia 15, aliás, que foram espetaculares, a estudantada, a juventude na rua, esperança, alegria, não tinha... E tudo dentro de uma visão democrática. E eles vão para as ruas, né? Pedir o fechamento do Congresso, o encerramento da democracia. Me parece que esse não é o caminho para pactuar a aprovação de reforma, porque essas reformas elas não interessam à democracia e ao Estado democrático. Eu diria até, De Luca, que eu vejo que a democracia sim corre risco. Não é porque a direita está fazendo manifestação, é um direito dela, pode fazer, isso é democrático, que eu aceito com a maior naturalidade do mundo. Agora, essa pauta que a direita quer levar para as ruas e enfrentar aqui dentro do Congresso é uma pauta autoritária, é uma pauta fascista e que desconstitui aquilo que foi a principal marca da nossa Constituição Cidadã de 88, que é o Estado Democrático. Sim, mas eu quero saber... Portanto, houve um problema técnico aqui, né? Eu espero que volte logo o De Luca, não sei se volta, mas se não voltar, de qualquer maneira, eu vou falando aqui, né? Eu vou conversando, dialogando, voltou e vamos retomar, né, De Luca? Caiu aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, deputado, caiu aqui, mas pode continuar, senhor pois é. Portanto, como eu estava dizendo, essa pauta que foi levada para as ruas, eu veja bem, é absolutamente democrático em qualquer país do mundo a direita mobilizar-se, fazer mobilização, passeata, enfim, defender a sua pauta, defender isso ou aquilo. Isso é legítimo. Agora, partir a partir desses grupos que são muitas vezes fortalecidos dentro do próprio governo, fechar Congresso, né? Fechar Supremo, esse tipo, defenderem, como disseram que estavam defendendo a reforma da Previdência, faz parte. Eu sou contra essa reforma porque ela não interessa ao país. Ela é um desserviço para a economia, na minha opinião, porque ela quebra direitos, quebra os municípios e, portanto, a solução para o abismo, o déficit fiscal da Previdência, do rombo da Previdência, é crescimento, é a economia crescendo, senão não tem como resolver. Portanto, a minha discordância, o meu enfrentamento é que isso deveria não fazer parte dessas mobilizações que a direita mobilizou no domingo que passou. Eu acho que o governo, por esse tipo de comportamento, termina incentivando esse tipo de movimento. Como nós vamos fazer agora, no dia 30, né? Nós, quando eu digo os estudantes, eu vou participar como militante. Eu sou advogado, sou deputado, sou formado pela Universidade Federal do Ceará e vou para lá, para a manifestação do Ceará, na solidariedade, no apoio, mas quem dirige, quem coordena, quem faz tudo, são os estudantes da juventude, são professores, que a pauta principal é a questão da educação. Portanto, eu vou participar ativamente, estou fazendo vídeo, ajudando na convocação, mas quem dirige são os estudantes. É legítimo isso. Aliás, é importante que essa manifestação se multiplique em todos os estados, em todas as capitais do Brasil, porque tem um tema focado, tudo dentro do marco legal democrático. Qual é o tema da manifestação do dia 30, na próxima quinta-feira?
contra os cortes na educação e por uma educação pública de qualidade. Isso tem tema, isso é bom, isso tem a ver com o país, não é pauta de partido A ou partido B, é uma pauta que interessa a sociedade brasileira, porque, afinal de contas, não tem país do mundo que tenha dado certo, não tem projeto de desenvolvimento nacional em lugar do mundo nenhum que não seja centrado, ancorado na questão da educação. Investir na educação, na qualificação, expansão da rede, na inclusão, enfim. Portanto, por isso que nós vamos participar da manifestação do dia 30, eu espero que ela seja grande e que possa reintroduzir o debate sobre os cortes que o governo fez na área da educação. Quero aproveitar para agradecer todo mundo que está assistindo aqui, Pedro Melo Brito, quem mais? Yolanda Rezende, Josi Negreiro, Sônia Moran, essa linda que assiste sempre, beijo Sônia, beijo Josi, quem mais? Dora Lilian, Vilma Gonçalves, Thaís Cunha, todo mundo aqui da comunidade 247, Ana Lúcia Ferreira, Eloy Menezes, não sei se eu li, a Suzy Cidreira disse, é angustiante e revoltante o presidente do STF e o presidente da Câmara se reunir com o Poder Executivo para discutir reformas, a mídia atuando para fazer que essa pauta pareça normal e conciliatória. A Cláudia Barrela mandou um superchat aqui, agradeço você, Cláudia, disse, nossa, De Luca, acabei de ver você no Esquenta do Lula Livre, você já está aí, não pude ficar muito, parabéns pela sua atuação. Eu estava lá agora há pouco, Cláudio, mandei uns vídeos aqui para o pessoal do 247, está aqui no nosso YouTube também. Estava cobrindo o comecinho lá do Esquenta Lula Livre aqui em São Paulo, um ato que está acontecendo, ainda está acontecendo, chamando para o Festival Lula Livre, que acontece no dia 2, no domingo, na Praça da República, inclusive todos os convidados, também estarei lá na cobertura pelo 247 desse evento. Quem mais? Agradecendo todo mundo aqui. Regina Ribeiro, Ivone Lula Livre Nobel da Paz, Pedro Melo Brito, Renata Galvão, todo mundo que está assistindo, um beijo para todo mundo e obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Quem puder ajudar, seja membro do canal, clique no quadradinho azul aqui embaixo. Quem puder ajudar ainda mais, brasil247.com.br/apoio, vire um assinante solidário. Deputado, a rede também, De Luca? Pode falar. Está assistindo, pode entrar lá no deputado Guimarães, no meu Facebook, no meu Instagram, que provavelmente o pessoal lá do meu estado e aqui de Brasília, o pessoal que trabalha conosco, zela muito por essa comunicação interativa. Isso é muito importante, porque senão nós não faremos. Eu imagino, De Luca, para nós que militamos aqui, se não tivesse esses canais alternativos. Eu imagino como seria se não tivesse um 247. Porque o 247 virou uma plataforma digital que defende alguns princípios que são fundamentais para a República, a democracia, o direito de ir e vir, né? As pautas da sociedade. Não é um canal ligado a esse ou aquele partido. Discute as pautas da sociedade. Portanto, veja bem, essa telespectadora falou assim, a história dos presidentes terem ido conversar. Pode até conversar, mas o que não pode é os presidentes das instituições acharem, De Luca, que só tem um lado. Tem que dialogar com o país. Para dialogar com o país, tem que dialogar com a oposição aqui na Câmara. Não se vota... Aliás, eu já fui líder do governo da ex-presidenta Dilma aqui na Câmara, e eu dialogava com a oposição. O governo não quer diálogo com ninguém. O governo não senta para discutir com ninguém. Só quer impor, só quer criminalizar. Por isso que esse tipo de comunicação é decisivo hoje no advento das redes sociais, do impacto que isso tem. Em que pese, muitas vezes a gente sofre muito, porque tem hora que dá dó, a gente fica até, às vezes, assim, meio que deprimido. A que ponto chega a maldade? Um exemplo, querer aumentar a idade da mulher trabalhadora rural que eu conheço, lá do meu sertão de Xeramubim, minha família é do encantado de Xeramubim, aumentar a idade para 60 anos, uma mulher que trabalha, tem uma jornada tripla de trabalho, chega a ser revoltante, a gente se deprime muitas vezes quando fala nisso. Mas, por outro lado, eu vejo esperança, eu vejo um fio lá no fim do túnel, para a gente se agarrar e reconstruir esse Brasil, porque o Brasil não pode voltar ao passado. Regimes autoritários,
práticas fascistas, que perseguem, inclusive a própria liberdade de imprensa. Isso não pode ser pactuado por ninguém, nem no mundo, e muito menos aqui no Brasil. Por isso que eu peço aqui todo mundo que está nos assistindo, interajam, publique, participe. Eu acho que essa efervescência, eu sou muito animado para a gente reconstruir o Brasil. Esse Brasil é do povo, não é de governo A ou de governo B, governo B. Não é porque eles fizeram o troço, a manifestação domingo, aí leva a bandeira verde e amarela, que as cores é símbolo do Brasil, e eles são brasileiros, e aqueles que foram no dia 15 não são. Pelo contrário, as pessoas são livres para usarem as cores, as bandeiras, as causas e as ideias que quiserem. Para isso que existe a universidade. É por isso que eles querem intervir na universidade, na escolha dos reitores, quer impor uma determinada ideologia que não se coaduna com tudo que nós construímos, comandado pelo Ulisses Guimarães, que está na nossa Constituição de 88. Mas eu sou otimista, viu, Delu? Eu não me abato com pouca coisa, não. A gente sofre, a gente luta, resiste, mas eu sou animado. Eu acho que o povo brasileiro vai encontrar um caminho. Nós vamos mudar essa realidade cruel, que está aniquilando com a soberania, com os direitos e com a questão democrática. O Cláudio Alves mandou um superchat aqui nesse sentido, dizendo que é preciso de uma reforma do judiciário e da mídia antes da esquerda voltar ao poder. Caso contrário, essa volta nunca ocorrerá. Obrigado pelo superchat, Cláudio. Eu quero aproveitar que o senhor falou sobre a situação do país, deputado. Muita gente tem falado sobre a situação econômica, a crise que o país vive. Queria saber como é que o senhor tem visto a forma como o governo Bolsonaro encontrou para enfrentar essa crise. Não está gerando emprego, não está resolvendo os graves problemas que o Brasil tem em relação à economia, e tem apostado muitas das fichas nessa reforma da Previdência que o senhor mesmo já criticou. Queria saber como é que o senhor tem visto o posicionamento do governo em relação às saídas para essa crise econômica. Veja, dialogando um pouquinho com o passado, De Luca, eu lembro que há 2 anos e meio atrás, há 3 anos, há 2 anos e meio atrás, existiam 2 discursos muito fortes aqui dentro. Inclusive, esses discursos falados pelos partidos Centrão, principalmente o DEM, o PSDB e o MDB. Nós precisamos tirar a Dilma e fazer 2 coisas que elas vão resolver o problema da crise econômica e da instabilidade econômica do Brasil. Fizeram o quê? Aprovaram a emenda constitucional, a chamada PEC do teto. O que era dito quando eles aprovaram essa PEC aqui dentro? É preciso... Eu me lembro que, na época, existia um déficit primário da ordem de 69 bilhões. Tem que equilibrar. Tem que ter tabelamento. O gasto tem que ter tabelado, não pode ultrapassar. Aprovaram a PEC do teto. Qual é o resultado? 2 anos e meio, 3 anos depois, o déficit hoje está em torno de 130 bilhões. Zombaram, impuseram a aprovação de uma medida que arrebentou com o sistema público de saúde, de educação. Agora é que as universidades estão sentindo as consequências. E foram mais. Aprovaram a reforma trabalhista com o seguinte discurso. Eu lembro que o relator da reforma, o ex-deputado Marinho, né, lá do Rio Grande do Norte, que, aliás, não foi eleito, hoje é secretário nacional da Previdência do governo Bolsonaro, a reforma trabalhista, eu nunca esqueço o discurso do Meirelles, ministro da Fazenda na época. A reforma trabalhista, de cara, vai gerar 6 milhões de empregos. Qual é o saldo? Gerou quase 14 milhões de desempregados. Aqueles que procuram emprego. E mais, com mais 28 milhões de pessoas, homens e mulheres do Brasil, que estão ao relento, que não procuram mais nem emprego porque não tem mais nem esperança. E agora, reintroduz o debate de que, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil está quebrado. E o pior, o ministro diz, Brasil caminha para o abismo fiscal. Ora, qual é a credibilidade que alguém que diz uma asneira dessa, com toda essa força, que o Brasil caminha para o abismo fiscal, e remeter para o Congresso a responsabilidade para resolver o problema da crise, sem tomar nenhuma medida para enfrentar o problema do emprego, a retomada do investimento público, os investimentos em educação, enfim, evidentemente que é o caminho que não dará certo.
vai aumentar a miséria, vai aumentar o desemprego, e a reforma da Previdência, é bom que se diga, até porque a propaganda ela é muito capciosa, a chamada nova Previdência. A nova Previdência, o que é? É entregar o sistema de seguridade social à iniciativa privada, porque não vai ter mais o sistema de repartição. E as pessoas acham o seguinte, a mídia faz um discurso contundente de que, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. O mesmo discurso que fizeram com a reforma trabalhista e com a PEC do teto. E, portanto, tem que fazer a reforma da Previdência. Aí remete para o Congresso a responsabilidade de fazer a reforma da Previdência. Ou veja bem, De Luca, o nosso internauta que está nos acompanhando, 5 meses de governo, 6 meses de governo quase, qual é a medida que esse governo tomou para resolver o problema do emprego? Zero. O investimento público está praticamente parado. Corta tudo. Como é que a economia vai girar? Não tem como resolver o problema do déficit da Previdência se não tiver crescimento econômico. Para ter crescimento econômico, tem que ampliar o investimento público. Eu prefiro o Brasil se endividar para fazer crescimento e ter consumo para as famílias consumirem, do que ficar segurando. Tudo é para conter o déficit. Tudo é para fazer frente ao rombo fiscal. Como é que a economia vai crescer desse jeito? Não cresce, porque se faz a reforma, míngua o que hoje gira dentro da economia local. Portanto, essa reforma não presta, ela não serve. Ela nem serve porque retira direitos mais pobres, mas a concepção dela, que é quebrar o modelo da Constituinte de 88, está errado. É o modelo do Chile, que deu tudo errado no Chile. Né? O sistema de proteção social, não tem mais nada. O patrão não contribui mais à previdência futura, a aposentadoria da nova previdência que eles falam, De Luca, vai ser entregue à pessoa. A pessoa faz a poupança e entrega a um banco privado, a um fundo de pensão. Lembra do Montepio? Eu era jovem, lá no interior do Ceará, e as pessoas vendiam o tal do Montepio lá. Era uma febre danada. Não sei se tu lembra, que tu é muito mais novo do que eu, né? Mas tinha um negócio que o pessoal vendia. Era a capitalização. Né? Era a capitalização. Quebrou, todo mundo se arrebentou. Portanto, esse fundo que ele disse que vai criar e entregar a um banco privado é o caminho do Chile. Isso não vai dar certo. O que resolveria o problema da Previdência? Primeiro, retomar o crescimento. Você só retoma quando se tomar medidas econômicas. Crédito na praça, papel dos bancos é importante. 2, cobrar dos sonegadores. 3, não tem como resolver o problema do déficit se não fizer reforma tributária. Por que não se faz reforma tributária no Brasil? Porque o sistema, o princípio da progressividade é tributar quem ganha mais. Aqui é o contrário, só tributa os assalariados. Portanto, não tem como essa reforma resolver o problema da crise econômica, que o Brasil caminha para um abismo. Aí eu concordo com o Guedes. E ele fica fazendo chantagem. Se o Congresso não aprovar, eu vou embora. Se bem que o Bolsonaro falou lá em Recife na sexta-feira, ele vai para a praia se quiser. Então é uma doideira completa, porque o governo não tem programa econômico, não tem ação para conter esse problema central hoje, que é a questão do emprego, e acho que a reforma está fazendo água, porque ela não será aprovada, porque os deputados e deputadas estão escaldados com o que viram no passado, o que estão vendo agora. Todo mundo fala, e o mesmo discurso. Tem que fazer, porque senão é crise. Ora, mas a crise, quem patrocinou essa crise? Ela é produto de quem? Será que essa gente não poderia ter humildade e pedir desculpas ao Brasil, porque aprovar 2 reformas e não resolveram coisíssima nenhuma, e tem o resultado? Né? E sabe, deixa eu te dar um outro dado, De Luca, o nosso internauta, eles agora pediram a um crédito aqui no Congresso de 254 bilhões. É o PLN 04. Ora, esse PLN, com o chamado a PEC do teto, a limitação do gasto, se ele for liberado, passa a ser um crédito discricionário, o governo pode utilizar como quiser, e só não pode utilizar nas áreas centrais: educação, saúde, ciência, inovação, ciência e tecnologia.
Plano Safra da Agricultura Familiar. Não pode, porque tem lá a tal da PEC do teto. E se descumprir, tem pedalada, como eles caçaram a Dilma por conta da história das pedaladas. Portanto, o governo está metido numa encalacrada e para mim, o negócio, a economia está indo para o brejo. O que eu li ontem, a pesquisa, essa é uma pesquisa do XP Investimento, que é uma entidade privada que analisa a temperatura no mercado financeiro, o mercado despencou a crença de que o Bolsonaro vai apresentar alguma solução para a crise que o Brasil está vivendo. Caiu de 78% do governo para 14%. A crença de que o governo vai resolver o problema da crise econômica. Não vai. Já estão falando, o oba-oba dos economistas do início do ano era de que o Brasil cresceria 2,9%. Já está abaixo de 1%, daqui a pouco vai para zero. É como disse um economista liberal do PSDB, o André Lara Rezende. Eu li há uns 15 dias atrás, num jornal de grande circulação nacional, no Valor Econômico, ele dizia: essa obsessão do Guedes de querer resolver o problema da economia, fazendo só por uma coisa, batendo que tem que fazer a reforma da Previdência, o Brasil pode se transformar numa Grécia. Uma crise social de grandes proporções, onde aquilo que nós tínhamos eliminado recente, a pobreza, a renda, o estado do bem-estar social, pode acontecer no agravamento das condições econômicas do Brasil. Deputado, os problemas que esse governo tem causado não são apenas em relação à economia, em relação à sociedade também. Agora o governo recentemente aprovou um decreto falando sobre a posse e o porte de armas, né? O senhor é do Ceará, um dos estados que mais conseguiu reduzir o número de homicídios, né? Lá no governo do governador Camilo Santana, vocês conseguiram reduzir o número de homicídios. Foi o estado brasileiro que teve a maior redução, 58%. O melhor índice nacional, né, Dero? Foi o melhor índice do ponto de vista da redução nacional. E os outros estados do Nordeste também ajudaram a puxar a redução nacional, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Eu queria saber, o senhor é autor de um outro projeto, né, para sustar os efeitos desse projeto que o Bolsonaro aprovou, desse decreto do Bolsonaro. Eu queria saber como é que o senhor tem visto essa proposta de aumentar o número de armas, facilitar o acesso às armas de fogo, e o senhor acredita que essa é a melhor saída para combater essa crise de segurança pública que a gente ainda enfrenta no país? De Luca, deixa eu, preliminarmente, antes de falar do decreto das armas, falar uma coisa muito simples. O governador Camilo Santana do Ceará reduziu todos os índices na segurança pública do Ceará porque fez 3 coisas muito simples. 3 coisas. Não tem nada de inusitado. Investiu na inteligência. Sem isso, não tem como enfrentar, né, o sistema de uso de droga, bandidagem. Investiu fortemente na inteligência. Contratou quase 10 mil novos policiais, colocou os policiais na rua. Fez um plano de recuperação salarial e dotou a segurança pública de um sistema de logística capaz de enfrentar o problema dentro e fora dos presídios. A polícia existe... Sim, diga. E aí, De Luca, a polícia existe para proteger a população. Portanto, é natural, é normal lá no Ceará você ver polícia na rua, o carro na rua. Portanto, houve uma política de segurança pública centrada nesses elementos, na inteligência, na contratação de pessoal, qualificação e remuneração. Isso, evidentemente, não é tudo, mas foi o começo e fez uma parceria com os órgãos de segurança nacional, com a Força Nacional de Segurança Nacional, a força, aliás, criada pelo governo do presidente Lula, a Força Nacional, foi para o Ceará, passou uns 2, 3 meses lá, 3 meses, e ajudou bastante o governador... Acho que o deputado, vamos ver se ele estabiliza. Da segurança pública no Ceará. É claro que, ao dizer isso, que conclusão eu chego? A solução para o problema da segurança não é armar a população. Está errado. Nós temos 2 extremos que se completam aqui dentro.
o decreto do Bolsonaro, que toda semana ele reformula, mas não tira a sua centralidade, que é dar o direito ao cidadão usar arma do jeito que quiser, né? E isso pode ser uma ameaça à segurança e à ordem pública, pelo que eu percebo que está contido nesse decreto. É claro que a polícia precisa de arma, precisa de treinamento, precisa de tudo isso, mas liberar geral para as pessoas terem acesso livremente ao porte de arma me parece uma grave ameaça à paz e à ordem social. Ao lado disso, tem um decreto do Moro, a chamada lei anticrime. O decreto trata da questão do combate, como ele diz, da corrupção, mas não apresenta coisíssima nenhuma no âmbito da segurança pública. É outra linhagem. Não está tratando do problema da segurança pública. Portanto, nós temos que... E veja bem, nos últimos anos, nós tivemos várias experiências. O governo federal gastou, me parece, 3 bilhões com a intervenção federal no Rio de Janeiro, o Exército. Lembram do nosso internauta? No Rio de Janeiro. Qual foi a solução? Daí o resultado. Até hoje, nem mesmo o assassinato da vereadora Marielle está esclarecido. Quais milicianos? Quem mandou? Por que não se conclui uma investigação desse porte? Portanto, a solução não é armar a população. Não é. Por isso que nós apresentamos vários deputados, e eu sou autor do decreto mais recente, o 336/2019, que susta os efeitos desse decreto do governo Bolsonaro. E aí, não é opinião pessoal minha, a área técnica do Senado, vários juristas, a OAB, entidades que têm elaboração sobre a questão do crime no Brasil, da questão das armas, da utilização de armas, aquelas pessoas que foram os grandes responsáveis para aprovar a lei do Estatuto do Desarmamento, que patrocinou como princípio a cultura de paz, né, e da não violência, todo mundo está se manifestando contra esse decreto. É por isso que nós queremos que sustar os efeitos dele, porque essa ideia de incentivar a violência, que eu mato, que eu arrebento, para me proteger eu tenho que usar a arma, é assim, é só pedir uma licença para matar, o que tem acontecido, as barbaridades que estão acontecendo no Brasil. Portanto, me parece, é por isso que eu apresentei esse decreto, vários outros parlamentares igualmente apresentaram, para assustar esse decreto, porque ele é um desserviço à cultura de paz, é um desserviço à cidadania e vai cada vez mais tornar a sociedade mais violenta. É por isso que a carta dos governadores... Eu estou com um problema na minha internet aqui. Deu um... Por isso que eu vou aqui... Deu um curto-circuito aqui na nossa internet. É por isso que a carta que os governadores fizeram, assinada, no primeiro momento, por 14 governadores, eles expressam o sentimento de quem governa os estados e que quem tem patrocinado política de segurança pública, né? Essa carta, retomando, De Luca, essa carta assinada pelos governadores teve um impacto muito grande aqui na Câmara e no Senado. Os governadores deixaram claro que, até porque eles governam os estados, né? E eles praticam, desenvolvem política de segurança pública. Portanto, eles não podem... aliás, eles entendem que esse decreto prejudica a segurança pública e pediam a sustação dos seus efeitos. Eu acho que nós vamos discutir isso aqui. Hoje, nós acabamos, na Comissão de Constituição e Justiça, de convocar o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, para debater esse decreto. Já temos um requerimento para a convocação do Moro, do ministro da Justiça, amanhã também na CCJ, e nós queremos debater. O governo precisa dizer o que está por trás desse decreto, quem se beneficia com ele, é solução ou não é solução para o Brasil. Portanto, não me parece que esse seja o caminho para debelar os altos índices de violência que, felizmente, no meu estado, pela ação enérgica do governador Camilo Santana, no Rio Grande do Norte, da governadora Fátima Bezerra,
Pernambuco, do governador Paulo Câmara, os índices diminuíram, isso tem que ser valorizado, que é uma política desenvolvida por governos progressistas, governos de esquerda, porque dizem que a esquerda não sabe tratar do problema da segurança. Claro, na lógica deles, não. Né? Fazer segurança só para matar pobre, não dá. Tem que fazer segurança para proteger os pobres e não para transformar os pobres em bandidos. A internet está muito ruim. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver. O senhor está me ouvindo, deputado? Estou vendo e ouvindo agora. Mas estamos aí, toca aí. Já está quase 1 hora, vamos tocando. Daqui a pouco eu falo demais, né? Tem esse defeito. Deu uma caída aí? Como é que é? Melhorou, minha internet está dando muito problema aqui. Ou não? Deu uma melhoradinha aí? Como é que é? É aqui ou lá? Pessoal, a gente está com muito problema. Tem um bom alcance aí, meninos? Tem um bom alcance conexão aí? Aqui, pessoal. O Júlio estava fazendo ali. É? A gente pede para o senhor continuar, porque sou... Me ouvir? Eu estou com muito problema na internet aqui, eu vou ter que encerrar a transmissão, Guimarães, pela entrevista, mas infelizmente a gente está... Pô, deixa eu então, De Luca, nós estamos chegando para o final. Desta noite. Deixa eu concluir, De Luca, por conta dos contratempos que tivemos na internet. Ora eu te ouvia, ora não, você me ouvia. O fato é que muita gente acompanhou, nós estamos aqui vendo a quantidade de pessoas que perguntam, que acompanham, que querem saber como é que vai ser essa ou aquela votação, como é que participam das mobilizações por dia 30. Eu quero dizer a todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando que é muito importante você nos acompanhar nas redes sociais, na TV 247, em todo esse sistema alternativo que ainda bem que existe, porque senão a gente não estava podendo falar para o Brasil. Pedir a todos que ajudem, participem solidariamente das mobilizações do dia 30. Vão ocorrer em várias partes do Brasil. Lá mesmo, no meu Ceará, os estudantes estão organizando, na parte da tarde, lá na Praça da Gentilândia, que é uma praça histórica, lá está o coração universitário da minha querida cidade de Fortaleza. E assim tem atos espalhados em todas as capitais, cidades médias e grandes do Brasil. É importante que os estudantes se mobilizem, parem, saiam da sala de aula e levantem a bandeira da educação. Eu quero dizer que eu vou participar porque, afinal de contas, defender a educação é defender partido A ou partido B, é defender o Brasil. Defender as nossas universidades, que foram tão bem ampliadas, criadas no governo do presidente Lula e presidente Dilma, é um dever do Brasil. Os nossos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, só no Ceará são 33. Tudo isso nós precisamos defender, porque há ameaça real da paralisação das atividades universitárias e dos institutos no Brasil. E os direitos do povo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Valeu, De Luca. Grande abraço.